a sua vida também parece um pouquinho desnexa? Seja um guarda-roupa todo bagunçado, uma louça sem lavar, a cama sem arrumar. Quem nunca ouviu a mãe da gente falar assim que quem deixa a cama sem arrumar logo ao acordar não se desenvolve no dia? Vocês já ouviram isso? Já? E você, acredita nisso? Então, qual o significado da desordem dentro da nossa casa? Vocês querem saber? É por isso que eu trouxe ela aqui, a Jussiane Fregadoli. Vem cá, Ju! Tudo bem? Oi, tudo bem. Hoje eu peguei a Ju de surpresa, gente. Ela achou que vinha de amanhã. Eu falei, não, garota, é hoje. Senta, Ju. Estamos aí. Estamos aqui. Aí eu falei assim, você consegue... sempre dá um jeitinho. Você consegue vir, Ju? Claro, daqui a pouco eu chego aí. Então, obrigada hoje que eu peguei você de surpresa. Fico muito feliz de você ter conseguido vir, porque esse é um assunto muito bacana. Sim. Né? E realmente tem sentido. Tem muito sentido. E é até interessante a colocação da cama, né? Porque é uma coisa que o pessoal comenta muito. Fala assim, se você não arruma a cama de manhã, o teu dia não rende. E, de fato, né, quem tem o hábito de estar sempre ali organizado, o dia que deixa, parece que a coisa não vai. Então, quando a gente pensa na questão, né, dessa desordem, da desorganização dentro da casa, isso pode ter inúmeros significados, né? Vem muito ali desse ritmo de vida, de como a pessoa ela está nas suas relações, né, da sua relação principalmente com a própria vida, a sua relação consigo mesmo. Porque não é gostoso você entrar no teu quarto e ver a cama arrumada, as coisas tudo no lugar? A casa cheirosa. A casa cheirosa, isso dá ânimo, isso dá vida, isso é sinônimo de vida. E quando você acaba deixando de fazer isso, é o desânimo que se instala ali. Então, como estamos lidando com essas relações? Muito daquilo que a gente faz no exterior enrolou a língua. É reflexo daquilo que a gente está vivendo dentro. Mas assim, né? Você acabou de falar pra gente, Ju, que aí você corre muito, né? Hoje o dia tá muito corrido. Às vezes você realmente não consegue lavar uma louça, né? Às vezes você não consegue deixar a casa do jeito ou o escritório que você chega. Tem um balanço aí, porque também tem aquela pessoa que também é louca ao extremo. Sim. Que da meia-noite, 1h da manhã, tá organizando tá a limpando casa. a casa, porque não pode dormir sem a casa estar organizada. Aí também é o outro excesso, né? Então, quando a gente vê os dois excessos, tanto uma desordem crônica como um excesso de organização, isso já mostra que há um desequilíbrio. Há um desequilíbrio na pessoa. O equilíbrio é isso, é essa rotina do dia a dia. Então, eu mantenho uma casa organizada, uma casa limpa, mas ela não é excessiva, né? No dia a dia, na correria, né? Acordou às vezes ali atrasado, no tempo de arrumar a cama, tudo bem. Né? Não é isso que vai fazer com que a pessoa não seja produtiva, mas é o excesso. Continuado. Continuado, porque isso pode ser um dos sintomas de muitos transtornos. Por exemplo? Por exemplo, a pessoa que ela está depressiva. Ela não vai ter vontade de arrumar a casa, ela não tem vontade de limpar, ela deixa o caos se instalar, porque dentro dela, ela está num caos. Um transtorno obsessivo compulsivo é onde faz a pessoa ela ter essa compulsão por limpeza. A casa está arrumada, está limpa, está organizada, mas parece, ela não tem aquela rotina, né? Aquele jeito de fazer, ou o excesso, que às vezes a pessoa ela até se machuca de tanto que ela limpa, de tanto que ela lava a mão, passa produto, de tanto que ela usa os produtos de desinfetar. Isso também é um dos sintomas de um transtorno mental. E aí a gente falou então do excesso mais e o excesso menos. E aquela outra pessoa, vamos dizer assim, tá, eu arrumei minha casa está organizada, mas, por exemplo, chega o meu companheiro ou a minha companheira. O chinelo do abençoado ou da abençoada não está no lugar. Aquela toalha, o que ele gosta de usar não está no lugar.
no lugar que ele quer. Ele quer. Isso também significou um transtorno ou não? É só o jeitão da madeira mesmo. Porque, gente, vamos falar a verdade. Vou falar agora do meu marido, né? Que ele não esteja me ouvindo. Se o chinelo dele não tiver na beiradinha na escada, o homem fica louco. Fica louco. Porque aí a gente pode pensar assim, não necessariamente dizer que é um transtorno, mas uma personalidade rigorosa, né? Boa! Boa! Vou falar pra ele, falei, nossa, você tá com uma personalidade rigorosa hoje. É que isso, existem vários fatores que faz a pessoa ser assim, né? Mas aí você vê que existe uma rigorosidade da pessoa porque ela precisa das coisas daquela forma. Então, não digo que é um transtorno, mas acaba causando um sofrimento para ele, porque não tem aquilo do jeito que ele quer, então isso gera angústia, e um sofrimento para quem convive. Porque você tem que viver com aquilo, é aquela pressão, aquela cobrança, e acaba gerando, vai desgastando, né? Desgasta a relação. Porque tem uma hora, assim, que o outro tá de saco cheio, fala, procura. É isso aí, se usa vira, esse mesmo, né? E aí, você tá, os meninos que estão em casa percebem esse desequilíbrio e vê que realmente está em excesso. Gente, tem que estar em excesso. Uma vez ou outra, vamos falar a verdade, de vez em quando dá vontade de deixar tudo sem fazer mesmo, né? E aí, quando ela percebe esse excesso, né, do desequilíbrio, tanto de um... O que fazer, Ju? O que fazer para tentar regularizar e deixar as coisas normal, assim, dentro de casa? Ou no Primeira escritório? coisa, né, a pessoa, ela precisa identificar que ela precisa de ajuda. Então, muitas vezes, assim, ela vê assim, não, isso daqui não tá legal, então, daí ela toma, né, para si, fala, não, preciso organizar, preciso arrumar, e a coisa vai. Ótimo. Mas muitas vezes a pessoa, ela tá incomodada com aquilo, ela vê que ela precisa arrumar, mas ela não consegue. Aí é um indício de fato, a pessoa ela já passou da fase que eu preciso de ajuda. É o reconhecer, eu preciso de ajuda. E aí buscar um profissional, né? Seja ali o psicólogo, né? Em alguns casos precisa ir para o psiquiatra, porque é com a ajuda de medicação que essa pessoa vai conseguir chegar num estado em que ela vai conseguir trabalhar com essas questões. Geralmente, quem vê, identifica, não são as pessoas, são alguém da família ou próxima, não são? Exato. Porque muitas vezes a pessoa, ela não tem aquela percepção, porque tá tudo ruim mesmo, então deixa assim, né? Ou a pessoa que ela tem esse excesso de limpeza, não, porque o mundo acaba fortalecendo isso, né? As coisas precisam ser organizadas, as coisas precisam ser limpas, e ela não vê o quanto aquilo é excesso. Muitas vezes ela olha aquilo que são os outros que são preguiçosos, os outros que não têm vontade de fazer, né? Então, esse feedback do outro, da pessoa que convive, é importante. Então, se as pessoas vêm falando constantemente isso para você, alerta. Sinalzinho de alerta, gente. Sinal de alerta. Alguma coisa não está legal. Então, deixa eu olhar para mim. Será mesmo que eu tá muito bagunçado? Será que eu estou desorganizado? Será que eu estou no meio do caos? Então, começa aí. A pessoa aí se identificando nisso. Porque ela precisa ter essa noção para ela realmente aderir ao tratamento. Nossa, é muito, a Jussiane está me falando aqui e eu estou pensando na minha casa, tá, gente? Estou pensando no meu guarda-roupa, estou pensando no quarto do meu menino, porque assim, quando você vê essa desorganização na casa inteira ou apenas num cômodo, ela reflete alguma coisa ou não? Por exemplo, o caos está na casa inteira ou não, o caos só está no quarto do meu menino, aí eu vou lá e fecho para não ver. Aí a gente precisa analisar também a idade desse menino. Calma, é isso, porque tem toda a questão de etapas e fases. Então, a Ju vai falar comigo daqui a pouquinho, porque eu vou pro intervalo. Vocês também fazem isso? Tá ver as coisas